Hoje a gente vai estrear as lives, né, de 2022 e aí eu escolhi um tema para a gente papear, que é um tema assim bem polêmico, né, e ao mesmo tempo bem cabeludo, porque não se fala em outra coisa, né, desde que começou a pandemia, não se fala em outra coisa a não ser transformação digital nas empresas, né? Então, como que isso se dá e o que é exatamente transformação digital e qual que é a fronteira entre a transformação digital e a digitalização ou digitização da empresa, né? Então, vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto, porque eu tenho lido bastante, acho que eu posso trazer para vocês algumas questões interessantes e relevantes para a gente refletir juntos e até chegar juntos a alguma conclusão, né? Então eu queria começar falando um pouco sobre desde quando a gente vem tendo essa transformação digital, né? Quer dizer, desde que praticamente existem computadores, desde que a gente começou, os mainframes começaram, desde que a informática começou, a gente está se transformando digitalmente, basicamente. Então, meados da década de 60 do século passado, né? Então, por que só agora todo mundo está falando em transformação digital, né? Então, se a gente for fazer uma linha do tempo, né? Então a gente vai ver que está acontecendo essa mudança há muito tempo, né? Só que é uma mudança que as empresas não tinham assim um rumo, né? Não tinha uma visão de até onde dava para ir. E aí, a tecnologia foi evoluindo, né? Os processos foram se digitalizando, né? Os produtos foram surgindo no mercado, e aí começou então a existir possibilidade de se digitalizar muita coisa dentro da organização e a transformação foi ganhando forma, né? Então, assim, até 1995, que foi assim quando surgiu a internet comercial, a gente não tinha ideia do que seria, né, de fato, esse mundo, né, da web. Então já existia a internet em outras áreas, né, mas principalmente na academia, né, nas instituições de ensino, basicamente, isso já era um pouco conhecido, mas no comércio, no serviço, ninguém nem falava desse assunto, né? Então, em 95, quando entrou a internet, quando surgiu a internet comercial, é que a gente começou a olhar para esse mundo, né? E aí a gente começaram a chegar os celulares, aí os paradigmas foram mudando, né? A gente começou a perceber o que era inovação, né? Quer dizer, a gente começou a ter mudanças de comportamento mais drásticos em função das tecnologias que foram surgindo, né? Até que em 2000 e pouco, né, começaram as redes sociais e aí começou a era da colaboração, né? Então começou com você conseguindo compartilhar e ajudar, né, na transformação digital das organizações. Você começou, nós como consumidores, começamos a produzir mais informações. E aí surgiram também os smartphones, que foi, de fato, assim, uma mudança muito grande para acelerar esse processo de transformação digital. Então, assim, o que a gente foi percebendo, né? Foi percebendo que, com o passar do tempo e a evolução da tecnologia, a gente não teve mais, assim, a tecnologia começou a não ser mais o problema, né? O problema começou a ser mais a cultura, né? Mais as organizações, a liderança, a governança, né? Então, esses aspectos é que começaram a ser mais impeditivos para que, de fato, houvesse uma transformação digital, né? Então, hoje a gente está vivendo uma época em que, basicamente, a tecnologia você pode qualquer coisa, né? Agora, o que você vai fazer com ela é que vai, de fato, fazer a diferença.
Então, em 2019, né? Então, quando a gente começou a vislumbrar a pandemia, como que a gente estava? Como estavam as organizações, né? Elas estavam assim caminhando, né, em direção aos seus processos digitais, né? Então a gente já estava digitalizando muitos documentos, né? A digitalização ela já estava a passos largos, né? A parte dos processos digitais também a gente já começou a ver muito workflow, né? Começou a ver muitos softwares, né? Com processos digitalizados, né? Então, então assim, a gente foi sentindo, né? Que estava amadurecendo, né? Que a gente estava nesse processo. E aí, quando chegou a pandemia, o que que aconteceu? Esses processos começaram a se acelerar, né? Então a gente começou a perceber que alguma coisa tinha que mudar, né? As empresas começaram a ter que se mexer para conseguir se adaptar, né? Com os trabalhos né, digitais, o trabalho remoto, né? O home office, né? E todas aquelas empresas que nem na internet estavam, principalmente o comércio, né? O e-commerce deu um salto enorme durante a pandemia. Então a gente foi sentindo que esse foi um período, né, que dizem os estudiosos, né, que a gente pulou praticamente 5 anos, né? Então o que era para acontecer lá em 2025, 2026, começou a acontecer em 2020, 2021, né? Então, então começou a se falar muito em transformação digital, como nunca se tinha falado antes, né? Só que essa transformação digital começou a ter assim muito ruído, né, de comunicação, de literatura, né, do que era exatamente essa transformação. Porque transformação digital não era basicamente, não era mais assim, apenas digitalizar aqueles documentos que eram físicos, né? Então, e sim você transformar a sua cultura, transformar o seu modelo de negócio, né? Você sair de um paradigma, você entrar num momento assim de amadurecimento muito maior do que você estava, né? Do que as empresas estavam, né? Então, o que que aconteceu? A gente passou a ter uma mudança, né, de hábito com uma rapidez que assim foi uma rapidez assim que a gente não tinha nos últimos 100 anos, né? Então, há muitos anos que não se mudava tão rapidamente, né? Essa cultura, essa visão, esses paradigmas, né? Então, então começou a se falar muito nessa transformação digital. E aí não foram lançadas novas tecnologias durante a pandemia, né? Mas a aceleração digital é uma mudança de comportamento, né? Então, o próprio home office que a gente começou a ver muito, né? As lideranças das empresas começaram a ter que correr atrás desse prejuízo, né? E os processos começaram principalmente a sentir a necessidade de se adequar a esse novo modelo. Então, com os smartphones, com a mobilidade, com toda esse caldo, né, que começou a favorecer a transformação digital, então, em 2021, 2022 agora, não se fala em outra coisa. E aí você começa a ler, começa a ouvir, né, vídeos, começa a ver, e você começa a perceber que existe muita confusão em relação o que é digitalização, o que é digitização, o que é mudança digital, o que é transformação digital, né? O que é inovação. Então, tem muita confusão no mercado. Então, eu mesma estava pesquisando, né, sobre digitização e digitalização, e existe muita confusão se você for olhar no inglês e for olhar para o português, né? E você pega, por exemplo, o dicionário o glossário do Gartner, né? Você vê uma definição. Você pega textos de consultorias de português, você vê outras. Você vai lá para o Google Tradutor e tenta traduzir, por exemplo, digitization, você vai encontrar digitalização e não é a mesma coisa, né?
Então, assim, eu quero crer, né? Quero crer, e pelo que eu tenho lido, e aí vocês me confirmam o que, que vocês também sabem, né? Ou leram a respeito, que a digitalização é o que a gente conhece já há muito tempo antes de se falar em transformação digital, né? Então, é você transformar, é o processo no qual você vai transformar o documento físico no documento digital, né? Através de um scanner, através de uma foto, ou seja, você vai transformar uma imagem física em bits e bytes, né? Então você está digitalizando, né? Quando você fala que você está digitizando, você já não está falando apenas, né, na questão da digitalização, você já está falando nos processos, né? Você já está falando na mudança de processos, você está falando de fato na transformação digital, né? Então, então, assim, eu ouço muito assim em português alguém falar, estamos digitalizando a empresa. Como assim digitalizando a empresa? Você coloca a empresa no scanner, né? Então, então assim, eu não vou dizer para vocês assim 100% que é isso, que é aquilo, mas por tudo que eu li até agora, por tudo que eu tenho visto, tá? A gente pode ficar, né? A gente pode ficar com essa definição, né? De que a digitização e a digitalização são processos diferentes, né? Então você tem uma situação onde você vai transformar a empresa, né, no modelo digital, onde você pode ter documentos que nasçam digitalmente, né? E aí você não está digitalizando, porque eles já são nato digitais, né? Mas aí você está trabalhando esses processos da organização, né? Então, uma coisa é você automatizar os processos e outra é você modificar os processos e transformá-los em digital, né? E aí você então faz o que a gente chama de transformação digital, né? Então, tem um comentário aqui da acho que é Miriam, né? É Miriam ou é Maíra? Esse desencontro de terminologias é difícil mesmo, né? Então, então aqui a gente está passando então a usar um termo que a gente não estava acostumado a usar, né? Então, assim, e outra coisa importante, né? Quando a gente fala transformação digital, né? O Silvio Meira, por exemplo, que eu gosto muito também, que eu sigo, e que é um guru nessa área de inovação e tecnologia, que criou o Porto Digital lá em Recife, né? E que é o professor também que criou o César, que é o César School, é Marisa, claro, Marisa, pronto. Tudo bom, Marisa? Não estava lembrando do teu nickname. Então, o Silvio Meira, ele fala, nós estamos no momento, a gente está vivendo uma era digital, não digital, né? Porque a gente está vivendo um momento híbrido, né? Então, toda empresa ainda tem documentos físicos, ainda tem esse legado, ainda não está conseguindo fazer a sua transformação digital por completo, né? Ela tá aí tentando transformar esse legado em digital e a partir daí, né, fazer a sua transformação digital, que é realmente trabalhar a sua cultura, né? Então aqui eu anotei, né, aqui para falar com vocês, uma coisa bem interessante. Quais são os elementos, né, fundamentais para a transformação digital, né? Então, o que realmente uma empresa precisa fazer para ela se considerar, né, nesse momento, nessa etapa, né? Então, tem aqui alguns itens que eu queria colocar e discutir com vocês, que são o seguinte: primeiro, comprometer a liderança, né? Então, você tem, é muito, muito importante que a liderança esteja completamente envolvida, engajada nesse objetivo, né? Todo mundo tem que aprender coisas novas, né? Então tem uma escassez global
de capital humano, né? A gente está vivendo, a gente tá num momento assim, né, em termos educacional, assim, a gente está passando por uma fase muito difícil, né, sem políticas públicas para a área de educação, um gap enorme, principalmente com os jovens que estão entrando no mercado de trabalho, né? Então a gente tem uma escassez global de capital humano e as pessoas precisam aprender dentro das organizações. As organizações precisam dar essa oportunidade. Elas não vão encontrar mais no mercado pessoas prontas, né, para atuar nesses desafios que estão aí. Então, isso é fundamental que haja dentro de uma empresa para que ela consiga promover a transformação digital. A outra questão são as redes, né? Redes de inovação. Você precisa estar em rede, precisa criar redes, criar competência em rede para atrair novas pessoas, não só para o grupo, né? Não só para a empresa onde você trabalha, mas para você ter o seu networking também, para conseguir então fazer um benchmarking, fazer, né, uma troca de ideias, para acelerar os processos, para errar menos, errar pouco, né? E o quanto mais rápido puder, né, chegar nos teus resultados, né? Então, para isso, você tem que estar bem amparado. Então, a rede é um fator primordial nesse processo. Depois, você tem que desenvolver, né, na empresa a capacidade de competir, de competição, né? E tem que ter competitividade. Então, você tem que olhar para o modelo de negócio, você tem que mudar o modelo de negócio. Quando você vai quando você está nesse processo de transformação digital, não adianta você continuar com os mesmos processos que você estava antes, né? Então, você tem uma situação onde você está diante de um novo desafio, né? Então, essa questão de você automatizar os processos, de você rever, você tem que fazer todo um mapeamento e modelagem de processos, né? Você não pode simplesmente querer colocar uma tecnologia e essa tecnologia, você acha que ela vai fazer a transformação digital porque ela vai começar a te dar indicadores, ela vai começar a te dar dados, números, né, informação, relatórios, mas se os processos continuarem os mesmos, né, se o modelo de negócio for o mesmo, você não vai estar mudando, você não vai estar promovendo essa transformação digital. Depois, uma outra questão muito importante é a questão da agilidade, né? Então, ser capaz de decidir rapidamente, né? Então, quando você faz uma transformação digital, quando você está nesse processo, você tem que descentralizar. Você não pode querer criar aquelas camadas que existem na empresa, cujo processo decisório demora dias, né? Então, o tempo colapsou, né? Então, nas empresas, não existe mais essa questão assim de amanhã eu te dou uma resposta, né? Vou pensar, né, nessa situação, né? Então, não existe mais tempo para isso, né? Dependendo da empresa, né? Existe até um estudo que eu li num artigo do Silvio Meira, depois eu passo a referência para vocês, que diz assim, que empresas que estavam trabalhando num determinado projeto e demoraram mais de uma hora para tomar uma decisão, mais de 60% das empresas tiveram que rever o projeto, né? Porque já era um outro momento, né? Então é uma questão de timing aí, né? Então a Marisa está falando, no Brasil, com tantos pequenos empreendedores de economia física, fica difícil passar pela transformação digital. Na pandemia, muitas não sobreviveram, não sei se as que ficaram vão conseguir se adaptar. Pois é, muitas ficaram para trás mesmo, né? Principalmente no comércio, né, Marisa? Principalmente, eu acho que na prestação de serviço, não sei dizer o tanto, né? Mas, assim, a gente vê pelo número de lojas fechadas, pelo número de empresas pequenas, né, que não conseguiram se adaptar, ou não conseguiram nem trabalhar no home office, né, porque não tinham essa cultura, essa visão, esse preparo, essa infraestrutura, né? Então, foi bem complicado isso. Então, gente, voltando aqui, né, para os itens, né, os itens importantes. Então, elementos fundamentais
para que a transformação digital ocorra e para que realmente você diga, eu estou indo nessa direção, né? Então, a agilidade, a estratégia ágil, ela é fundamental, né? Então, a gente tem que fazer um esforço aí para colocar agile dentro dos projetos, dentro das empresas, né? Métodos ágeis, né? Como podemos ajudar esses empreendedores? Essa é uma pergunta, né, bem difícil, porque assim, eu acho que primeiro eles têm que procurar ajuda, né? Eles têm que querer ser ajudados, né? Então é muito difícil você ir atrás, você tem que procurar, vamos dizer assim, educar, né? Então escrevendo, né, colocando artigos, né, alertando, né, dando caminhos, falando sobre ferramentas, né? Porque existem muitas soluções que a empresa pode usar que não são nem pagas, né? Não são nem pagas. Você pode usar versões gratuitas de vários softwares que você pode aproveitar. Eu dou consultoria também de marketing digital para o Sebrae Nacional, para os empreendedores, e lá a gente só indica software gratuito, né, para você trabalhar em redes sociais, para você poder fazer a tua empresa crescer, né? Então, a questão é como usar, como se apropriar dessa ferramenta, como criar o hábito, né? Criar a cultura para você começar a trabalhar dessa maneira, né? Então, isso é o mais difícil, né? Não é nem aquilo que eu estava falando no começo, não é nem a tecnologia em si, né? A tecnologia, ela está disponível. Agora, a pessoa tem que estar, né, preparada para aquilo ou ter alguém que possa colaborar nesse caminho, nesse processo, né? Aí uma outra questão é aprender a usar os dados, né? Os dados têm que estar a nosso favor. Então, que dados que a gente tem, onde que eles ficam, que sistema usa os dados que a gente precisa, né? Então, quando você fala de um pequeno empreendedor, você fala de um pequeno comércio, você vai ter um problema sério que são as planilhas, né? Se bem que as planilhas estão até nas grandes empresas, né? A gente vê muita planilha em qualquer perfil de empresa. Mas esse perfil de profissional, de empresa, a gente vê muito mais, né? Por quê? Porque eles não sabem nem o que é um banco de dados, né? Eles não conseguem enxergar as vantagens de usar um banco de dados. E quando é empresa maior, costuma-se usar as planilhas justamente para tirar relatórios ou então fazer alguns views, algumas macros que num sistema às vezes você não consegue fazer porque o sistema é mais engessado, né? Então assim, os empresários, Marisa, no Sebrae, são maravilhosos, eles vão com muita sede ao pote, né? Porque esse treinamento para eles é gratuito, né? O Sebrae oferece um programa chamado Up Digital e eles, assim, querem aprender muito, querem fazer tudo, mas eles têm uma defasagem muito grande, né? Então, assim, é um trabalho de formiguinha. A aceitação é muito boa, né? Só que o desafio é enorme. Depois você tem a questão, né, da cultura, né? A questão da cultura é muito importante para a transformação digital, porque tem empresa que fala, bom, então agora vamos fazer a transformação digital. E aí, que tipo de apoio que existe? Que tipo de mão que a empresa dá para que você consiga, né, passar por esse desafio, né, em termos de conhecimento, em termos de tempo, em termos de ambiente, né? Então tem uma série de questões culturais, né, que a gente sabe que a cultura é um dos aspectos que mais pega, né, quando você vai pensar em fazer qualquer tipo de mudança organizacional, né? E aí tem a questão também da governança, né? Porque não adianta você dizer, bom, ok, vamos mudar, vamos, né, nos preparar aqui, já sabemos o que nós vamos comprar, e aí como que a gente faz para
implantar, né? Então você tem que ter um comitê, você tem que ter, né, tem que ter um grupo tem que ter políticas, né, dentro da empresa, você tem que pensar nos procedimentos, tem que pensar no alinhamento, né, com a área de negócios, com a área estratégica, né? Então, para isso você tem que ter a governança. Então, esses são alguns aspectos muito importantes para que vocês, de fato, consigam percorrer essa transformação digital, né? Então, quando vocês tiverem te passado por todos esses aspectos, né, da organização, né, vocês podem se colocar de uma forma assim um pouco mais madura, né? Então, é um processo lento, né? É um processo que a gente vê que é muito desgastante, que envolve assim muita dedicação, né? E é um trabalho assim top-down e bottom-up, né? Então, assim, tem que estar todo mundo realmente envolvido. Então, por isso que as lideranças, elas têm que descer um pouquinho, né, do degrau ali, né? E é muito importante também que você consiga trabalhar com um ambiente, com espírito de equipe, compartilhando e colaborando, né? Então vocês entenderam a diferença? Então, na hora que você está falando, então o que você está falando? Digitalização é o processo de você transformar o físico no digital. A digitização já é você transformar os seus processos, já é você caminhar na direção da transformação digital. E a transformação digital em si, ela já envolve, então, todos esses caminhos, todas essas etapas, né? E alguns elementos que estão presentes, né, na transformação digital, a gente pode falar, né? Por exemplo, Big Data, né? Então, normalmente, quando você vai passar por um momento como esse, você tem que levantar todos os dados da empresa, você tem que levantar todos os legados, todos os sistemas, né, toda a documentação física, digital, você tem que pensar, né, você tem que, enfim, manipular muito dado, né? Então, dependendo da empresa, né, o Big Data acaba sendo um elemento importante, né? Porque você vai trabalhar com grandes volumes, com grandes variedades de dados, né? E aí você não consegue usar aqueles ambientes, aqueles sistemas tradicionais para você poder executar as suas atividades no dia a dia, né? E aí, uma outra questão é a computação em nuvem, né? Então, assim, ela está muito presente nessa fase de transformação digital, né? Então, é muito difícil uma empresa que passe por isso, que não tenha um data center, que não coloque os seus documentos numa nuvem, que não tenha, né, um ambiente virtual, né, onde todo mundo possa acessar com segurança, né, e possa rastrear, né, então que tenha auditorias, que tenham protocolos, que tenham, né, todos os mecanismos de segurança de informação, né. Então isso é fundamental também dentro dos elementos necessários para que você consiga dizer que está nesse processo. A cibersegurança, né? Então, você ter também, principalmente agora com o mobile, né? Com você tendo smartphones, com você pegando documentos da empresa no seu celular, em qualquer lugar que você esteja, né? Então, tudo isso tornou, assim, o ambiente organizacional muito mais complexo, né? Então, as empresas precisam dedicar muito mais tempo e muito mais dinheiro para essa área de TI. Então, a TI tem que ter uma boa governança, a área de dados tem que ter uma boa governança, a empresa tem que ter uma boa governança corporativa, né? Então, são várias governanças, são várias camadas, né, que a gente tem de governança dentro da organização. E aí, com isso, você consegue, então, mudar a cultura. E isso eu tô falando, gente, não é só para grandes empresas, tá? Pequenas, médias, grandes, de qualquer segmento, de uma forma ou de outra, você tem alguns elementos como esses que eu falei.
tá? O que vai mudar? Vai mudar, por exemplo, você pode não ter uma equipe de governança de dados, mas você tem um comitê que vai estudar e que vai entender desse tema de gestão de dados e vai fazer esse trabalho de gestão, tá? Você tem frameworks, né, como o da Dama, e você pode utilizar de várias formas, não só em grandes empresas, né? Então, tudo que você vai fazer, você faz proporcionalmente ao desafio que a empresa tem e ao tipo de informação, conteúdo, né, que a empresa trabalha. Então, dependendo do nível de complexidade, de sigilosidade, né, com que área que a empresa está, você vai ter que se preocupar um pouco mais ou um pouco menos com essa questão, né, de cibersegurança, com essa questão de governança de TI, né, e aí então, mas assim, com LGPD também, né, que agora entra em qualquer projeto de transformação digital, você tem que pensar na LGPD, né, que a LGPD ela vai impactar nos documentos não só digitais, não só aqueles que nasceram digitalmente, mas também naqueles que são físicos, né? Então, isso é muito importante. Então, gente, assim, o que eu queria colocar para vocês, né? O que é importante aqui como uma fórmula, né? Então, a transformação digital, a gente pode dizer que ela é a soma, né, da transformação estratégica da organização, tá? A soma da transformação estratégica, porque você vai ter que mudar o teu modelo de negócio dentro da visão de transformação digital, mais a inovação digital, né? Então, o que é a inovação digital? Você mudando o modelo de negócio, você vai mudar todos os processos, né? Você vai criar novos modelos, você vai criar novos processos, você vai agilizar, né, a vida do seu cliente, você está pensando na experiência do cliente, você vai usar o user experience em todas as etapas do teu processo, né? Então, não é só para a interface, né, do usuário que está ali procurando, né, conseguir navegar, mas é também para os processos, né, da empresa, para ele conseguir, para todos os teus stakeholders conseguirem encontrar informação, né? Então, você tem que pensar no teu ecossistema, né? Então, para você, de fato, promover essa transformação. Então, a transformação digital, ela acontece quando você tem a transformação estratégica mais a inovação digital, né? Então, a inovação, ela é digamos assim, ela tem que estar no DNA da empresa, né? Então, você precisa trabalhar com a inovação. E aí tem uma frase que eu peguei, né, já é bem antiga, do Peter Drucker, imagina, né? Há 50 anos ele falava o que era inovação, né? Então, eu vou ler aqui para vocês. A inovação é uma mudança de comportamento de agentes no mercado, como fornecedores e consumidores de qualquer coisa, né? Então, isso o Peter Drucker falava, né, há 50 anos atrás. E isso não mudou, né? Porque a gente sabe que para ter inovação, a gente tem que ter uma disrupção, né? A gente tem que ter uma mudança brusca de comportamento, né? Que foi o que aconteceu quando chegaram os celulares, né? Então, a gente teve que uma mudança completamente disruptiva, né? Então, a gente passou a pensar diferente, a fazer tudo diferente, né? Então isso é uma disrupção, né? Então, aqui tem um comentário aqui. Há grandes barreiras, nascer digital é muito mais fácil. A transformação dos processos nem sempre é bem-vinda em alguns casos. Acho que o Henrique, né? O hábito do cliente ou consumidor deve ser muito bem informado, né? Isso, deve ser muito bem estudado também, né? Então, por quê? Porque, na verdade, assim, as mudanças acontecem por onde? Por onde que elas começam? Elas começam pela demanda do cliente, né? O cliente que começa a fazer pressão,
né? Ele começa a fazer pressão por quê? Porque ele está precisando de outras coisas, ele está vendo que a água está subindo, né? Que a corda está apertando, né? E aí você consegue, bem formado, isso. E você consegue perceber, então, e aí você começa a exigir do teu consultor, da empresa que vai te atender, você começa a querer outras coisas, né? É a mesma coisa que acontece, não sei se tem algum bibliotecário aí depois que vai ver, né? Mas os bibliotecários sofrem muito, por exemplo, com o Google, né? Porque os sistemas de gestão de acervo que existem para buscar um livro, né, numa biblioteca, eles ainda são muito engessados, eles ainda são muito arcaicos, né? Então, se hoje o consumidor tem o exemplo do Google, ele não quer mais entrar, né, num sistema engessado de gestão de acervo e fazer uma busca e ter que adivinhar o que tem lá dentro, né? Ele se irrita com esse resultado, ele se irrita com esse tipo de comportamento. É a mesma coisa quando a gente vai entrar, sei lá, para preencher um formulário, né? Para interagir em algum chatbot, enfim, qualquer coisa que a gente vai fazer, quando não é inteligente, a gente se irrita. Quando a gente percebe que está perdendo tempo, a gente está tendo que adivinhar o que coloca ali, né? Quando o sistema, em vez de colocar só senha, escreve, por exemplo, palavra passe, né? Ou então, quando no campo do CEP não diz se você tem que colocar com tracinho, aí você coloca sem tracinho e o sistema não aceita, e só depois que ele diz que tem tracinho. Essas pequenas coisas vão irritando o cliente, o consumidor. Por quê? Porque ele já se acostumou com o bom, ele já sabe o que é bom, ele já viu algum sistema inteligente que funciona redondo, que você faz um processo do começo, meio e fim, sem nenhum trauma, sem nenhuma demora, sem nenhuma dúvida, né? Então, assim, essa demanda, essa irritação, essa cobrança acaba sendo um fator determinante para que as empresas acelerem mais ainda a sua transformação digital, né? Então, isso é um fator muito preponderante, né? Então, assim, uma definição que o Silvio Meira colocou, que eu achei bem interessante, ele falou assim: a tecnologia é o domínio das possibilidades. Olha que legal essa frase, né? É o domínio das possibilidades. Por quê? Porque você pode tudo, né? Mas você tem que dominar. Se você não domina, você não fica sem nenhuma possibilidade, né? Então, você dominando, você tem o mundo, né, para conquistar, né? Então, assim, é bem isso, né? Então, e o domínio, ele é o quê? Ele é a inovação, ela é a nossa capacidade de criar, de inventar, de fazer coisas diferentes, né? De olhar para aquele basicão e ser capaz de sair da caixinha, né? Então, a Marisa está escrevendo: nos tempos atuais, um passo em falso, um exposed, acontece tão rápido que a falta de agilidade na ação corretiva e na comunicação queimam reputações fácil, né? É isso mesmo, né? Então, você tem situações, né, que tudo acontece muito rápido. Eu vi uma estatística outro dia também impressionante, né? Que fala de uma pesquisa sobre comunicação em Israel e diz assim que quase 60% da comunicação em WhatsApp é respondida em menos de 1 minuto, né? Então, você imagina, por exemplo, se você escreveu alguma coisa errada e você quer apagar, ou então você escreveu para alguém por engano e quer apagar para todos, né? Aquela função
do WhatsApp, não dá tempo, né? Não dá tempo que a pessoa já leu, né? Então você acaba tendo que explicar, pedir desculpas, né? Porque é muito rápido, tudo está acontecendo numa velocidade muito, muito grande. Então assim, o que a gente percebe é que o tempo realmente colapsou, né? E que a gente está vivendo um momento que não tem mais volta, né? Então todo mundo fala, por exemplo, do novo normal, mas o que vai ser esse novo normal? Será que ele vai existir? Será que vai existir um normal de novo? Na minha visão, assim, né, de tudo que eu vejo, que eu leio, eu acho assim que a mudança ela veio para ficar, né? E a gente está tendo que cada vez mais, cada dia mais, se acostumar com essa mudança frequente, né? Então, aquilo que eu estou falando agora, amanhã já não é mais a mesma coisa, né? Então eu já tô tendo que me acostumar a falar uma outra coisa amanhã, né? Então dizer, gente, olha, esquece aquilo que eu falei ontem, sabe? Então não é mais isso, né? Agora mudou, agora existe outra coisa. E assim, vão aparecendo buzzwords, né? Vão aparecendo coisas, claro, que o mercado vai inventando também e que no fim você fala, mas isso aqui é a mesma coisa, é o que sempre foi, é o que sempre, né, existiu. Mas tem coisas que não, né? Tem coisas que a gente vê que de fato tá mudando, né? E que é tudo tão pequeno, a mudança é tão mínima, é tão sutil que nas pequenas mudanças você não se dá conta, né? Eu até tô lendo um livro, cadê ele? Não tá aqui agora, tá lá do outro lado, chamado Hábitos Atômicos, né? Não sei se alguém já leu esse livro. É muito legal esse livro, né? Porque ele dá muitas dicas de como você vai criando hábitos bons e vai derrubando, né? Vai eliminando hábitos ruins aos poucos, né? Muito aos poucos. É uma estratégia bem interessante e atômico por quê, né? Por causa vem do átomo, né? Então, você vai, aos pouquinhos, você dinamiza, a coisa vai tomando uma proporção enorme. E isso está acontecendo nesse mundo digital também, né? Então, coisas que a gente nem imaginava fazer, a gente está fazendo hoje, né? Com naturalidade, com a mesma naturalidade que a gente acende uma luz, toma água, né? Faz as coisas do cotidiano, né? A gente também está fazendo coisas no digital que eram praticamente impossíveis há muito pouco tempo atrás, né? Então, assim, qual que é o nosso papel nas empresas, né? Nós, como profissionais, consultores, que estamos vendo as empresas se debatendo, buscando uma saída, né? Então, o que a gente pode transmitir, como que a gente pode ajudar, né? A gente pode pensar em formar pequenos comitês, pequenos grupos de estudo. A gente pode começar a pensar em criar assim um momento da discussão, fazer um brainstorm, né? Aplicar um pouco a gestão do conhecimento, fazer um happy hour, né? E começar a pensar, por exemplo, numa dor, né? Pegar uma dor que a empresa tenha, né? Para tentar começar um pequeno projeto por aquela dor, né? Ou pegar um departamento, né? Para que você comece a enxergar. Só que aí o que acontece? A transformação digital é um processo profundo, né? Profundo. Então, o que você for pegar, você tem que pegar fundo, você tem que pegar pelo chifre mesmo e destrinchar e transformar, né? Tem que ser um projeto transformador, né? Então aí você vai olhar para aquelas características, né? Que vão identificar que você está fazendo de fato uma transformação, vai olhar para o teu ecossistema, vai olhar para o teu cliente, vai olhar para a experiência que ele tem, para a experiência que você pode oferecer para ele, e aí você vai dizer, de fato, eu estou conseguindo fazer uma transformação na vida dele e na vida dessa empresa, né? Então, essa empresa ganha vida útil, ela ganha vida, porque ela se torna
mais competitiva, ela volta a se posicionar de forma adequada no mercado, né? Ela começa a ser vista como uma empresa inovadora, né? Então ela começa a mostrar, né? A mostrar outros serviços, né? E a gente percebe bem, né? A gente vai olhar, vai analisar produto, vai analisar. Agora mesmo, essa semana, eu estava procurando para uma empresa, eu estava procurando uma solução de assinatura eletrônica, né? E aí é incrível, né? Como você entra nas empresas que oferecem esse tipo de serviço e você percebe, né? Pela maneira como a empresa oferece, pelo que ela oferece, pelos pacotes, pelos preços, né? Você percebe o quanto tem de inovação, o quanto tem de tecnologia, o quanto tem de esforço naquela empresa para conseguir vender e para conseguir se manter no mercado, né? Então, a gente que está acostumado a analisar sistemas, analisar empresas, soluções, funcionalidades, né? A gente percebe que a gente consegue perceber até quem está copiando quem, né? Então, assim, é muito fácil, né? Porque você pega, vai fazendo um quadro, vai colocando o que uma oferece, o que a outra oferece, você vê pela maneira como ela oferece, né? Então, isso é muito comum a gente conseguir perceber. A Marisa está perguntando, como podemos vencer a resistência de algumas pessoas à transformação para a solução dessas dores de negócio, né? É difícil, né, Marisa? Eu acho assim, é o que eu falei, a cultura, ela é um dos aspectos que tem que mudar. Então, se a cultura não for top-down, né, se não vier lá de cima uma decisão e você está no middle, né, no middle top-down, e você quer implantar alguma solução e alguém está resistindo, é mais complicado, né? Então, você pode usar algumas estratégias, como, por exemplo, pedir mais argumentos, convidar a pessoa para fazer alguma leitura, alguma explanação, né? Para ouvir mais a pessoa, não para talvez não querer impor, talvez seja algum medo de perder um espaço, né? Então você tem que entender, né? E aí um livro bem legal para isso é o livro da comunicação não violenta do Marshall, né? Porque o Marshall, ele ensina muito isso, né? Assim, quando a gente está com uma dificuldade, a gente nunca fala para o outro, né, do problema que está sentindo no outro. A gente sempre fala do nosso ponto de vista, né? Então, assim, como eu estou me sentindo em relação a você. Eu não critico você, né? Então, isso pode ser uma forma de você ganhar o outro, né? Então assim, você pode chegar para essa pessoa, né, e falar: olha, eu tô me sentindo assim em relação. Você não vai dizer para ela: olha, eu tô sentindo que você tá assim. Não, porque aí quando você fala assim, a pessoa já fica na defensiva, né? Ela já fica retraída, ela já fica tentando achar uma desculpa para você para não entrar não entrar nessa dinâmica, né? Então, quando você pode perguntar assim, o que você acha que eu posso fazer? Ou como você acha que você pode me ajudar? Por que você acha que eu tô assim? Você tem algum sentido? Enfim, se você tem o livro, Marisa, então dá uma lida nessa parte que ele fala, né, de como você deve se colocar para o outro. Isso vale tanto para o pessoal quanto para o profissional, né? Nas DRs da vida, né? Nos relacionamentos amorosos, né? Isso funciona que é uma maravilha, né? Porque se você apontar para o outro o problema, né? Você fala, não, eu não tenho nenhum problema, eu estou ótima, né? Não é comigo com certeza, só pode ser com você, eu tô achando que você tá assim, assim, assado. Aí pronto, né? O outro já vai ficar bem assim, pé atrás, né? E vai ficar defensivo, né? E vai ficar reativo e vai ser difícil, né? Tenta aí, depois você me conta, né?
Então, gente, então eu assim, queria colocar para vocês, né, essas, essas questões que são importantes. Então, assim, dentre esses itens, né, eu diria que são 8 itens. Depois eu vou colocar, depois lá no comentário da live, eu vou anotar os itens, tá? Para ficar claro para vocês, e vou colocar algumas referências também para vocês poderem seguir, né? Então, então, um termo bem interessante, né, que eu li também, acho que foi até o Silvio Meira, né, porque eu sou muito fã dele, né, eu acompanho ele em tudo. E ele fala assim, que as empresas precisam ter agilidados, né, e não agilidade. E eu gostei bastante, né, desse trocadilho, porque é bem isso, né, então os dados, eles são fundamentais para você fazer, promover a transformação digital da empresa, né? Então, aproveita que esse é o momento da LGPD, aproveita que vocês vão ter que fazer, toda empresa vai ter que fazer uma adequação, né, à Lei Geral de Proteção de Dados, né, tanto no físico quanto no digital. Então, aproveitem isso para rever, né, os dados mestres. E por falar nos dados mestres, amanhã eu vou entrevistar o Paulo Cordeiro, tá? O Paulo Cordeiro, ele é especialista em dados mestres e eu vou fazer uma entrevista com ele no YouTube às 7 horas, tá? Tá lá no meu Instagram, depois vocês pegam um link, quem quiser assistir, a gente vai falar bastante dessa questão também de dados mestres, né? Então, a transformação digital, ela passa total por aí, né? Porque, assim, se você está falando em se tornar competitivo, de mudar seu modelo de negócio, de arredondar os seus processos, né? De inovação, de transformação estratégica, com certeza você está falando de dados, né? Com certeza você está falando de informação, né? De conhecimento, né? E de tomada de decisão, né? Porque as empresas estão precisando tomar decisão em outro nível, em outro patamar. E aí, o que vai fazer com que elas tomem as decisões? Os dados, tudo começa no dado. E aí amanhã, na palestra, na entrevista de amanhã, a gente vai falar bem disso, porque o Paulo é especialista em cadastro, né? Em entrada de dados, e aí a gente tem muita história para contar de entrada de dados, então vocês vão dar muita risada, né? Muito legal. Obrigada, Marisa. Então, assim, gente, então acho que o recado tá dado. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, aí eu tô de olho aqui no chat, né? Posso responder mais alguma coisa para vocês, né? Mas, sim, não. Então, assim, transformação digital não é tecnologia, tá? Então, e tecnologia é o domínio das possibilidades. Eu adorei essa frase, né? Então, e ela sempre, sempre vai ser o meio, nunca vai ser o fim, né? Então, já dizia o Nicholas Carr, naquele artigo famoso dele, né? Que a TI já não importa, né? Então, esse artigo é bem antigo e é válido até hoje, né? Porque é o tempero que você vai colocar na salada que faz a diferença, né? Não é a salada em si. Então, duas empresas podem ter a mesma tecnologia, comprarem a mesma solução e elas irem para caminhos totalmente diferentes, né? Porque elas tiveram o quê? Elas tiveram um domínio diferente sobre essa tecnologia, ou elas tiveram uma visão diferente sobre as necessidades dos stakeholders dela, né? Ou elas inovaram nos processos, né? E com o mesmo sistema elas criaram processos diferentes, né? Ou integraram, inclusive, né? Processos com outras ferramentas, né? Então isso também é bem interessante, por exemplo, com o Gira, com o Confluence, né? Existem softwares que você faz essas integrações e aí você consegue, né? Você consegue um ganho, né? Um ganho enorme em termos de transformação digital, né? Porque aí o teu processo se transforma de fato. Então, você pode ter um SharePoint, você pode ter um Alfresco, você pode ter um SAP, você pode ter qualquer coisa, né? E ser uma solução pobre,
né? E ser uma solução limitada e não ter criatividade, não ter inovação, né? Ou porque não teve verba, ou porque não teve fôlego, ou porque não teve visão, ou porque não fez uma pesquisa antes, ou porque não dominou a ferramenta, enfim. Aí a gente encontra muitas respostas, né? Então, outro dia, um cliente estava colocando assim para mim: ah, mas a gente tem isso, tem isso, tem aquilo, e eu não consegui encontrar nada. Por que será? Né? Então assim, pode ser várias coisas, né? Pode ser vários motivos, pode ser a questão da indexação, né, do documento, pode ser a questão da ferramenta de busca, né, pode ser na ferramenta de busca, às vezes você não tem uma busca rica, não tem uma busca avançada, e você não consegue extrair o que você tem dentro do teu sistema, né, então tudo isso acaba colaborando para uma pobreza, né, uma pobreza de solução, porque às vezes você até tem um esforço em colocar aquelas informações lá dentro, mas você não tem o resultado, né? Porque você não consegue ter o output que você precisa para conseguir tomar decisão e realmente fechar, né, o ciclo, né? Então, isso acontece muito, né? Então, a gente vê bastante gente usando muita tecnologia, por exemplo, gastando uma fortuna na digitalização de documentos e não tratando os documentos na indexação e depois não conseguindo recuperar esses documentos por um metadado, por exemplo, tá? Então, isso é bastante comum, né? Porque na hora de tratar, a gente pensa em todas as economias possíveis, né? E aí, na hora de buscar, acaba acontecendo esse tipo de problema, de dificuldade. Então, assim, gente, então tudo que não for dentro desses itens que a gente falou, eu diria então que é uma transformação digital meia boca, né? Meia boca aí. Então aí vocês têm que fazer esse esforço, né, para colocar então essa cultura, essa visão dentro da organização de vocês, dentro do trabalho de vocês e convencer as empresas através das pessoas, né? Quando a gente fala empresas, é sempre pessoas, né? Então, e são sempre as pessoas que são as barreiras, né? As barreiras culturais aí, às vezes muito mais culturais do que financeiras, né? Porque aí é a dificuldade, né, de cada um, é a resistência na mudança, né? É a zona de conforto, é uma série de coisas aí que acaba pegando, né? Muitas vezes a empresa tem que fazer até um trabalho anterior, né? De mudança cultural, né? De change management para poder, né? Para poder dar um impacto aí na cultura. E muitas vezes a empresa tem que mudar as pessoas mesmo, né? Então aí que às vezes chega aquele ponto assim de que você fala, bom, pera um pouquinho que tem um entrave aqui que não vai ter jeito, né? Você muda de cargo, de área ou muda de pessoa mesmo, não tem como, né? Então, é isso que eu queria transmitir para vocês hoje, né? Obrigada por assistir, obrigada por prestigiar e espero ver vocês amanhã lá com a gente de novo, tá bom? Um abraço para vocês e boa noite.